Olá, você que nos acompanha no canal da Igreja Adventista, o Sétimo Dia do Marco. Nós estamos aqui para o segundo capítulo dessa lição de Escola Sabatina de jovens. E nós encontramos aqui com alguns amigos para compartilhar a lição. Na lição passada a gente cometeu uma pequena gafe, não foi apresentado devidamente cada uma das pessoas. Hoje não, hoje cada um vai se apresentar, começando por mim. Meu nome é Cláudio Almeida, sou o diretor jovem aqui da Igreja do Marco. E cada um daqui que está conosco nesta gravação, nesse vídeo, irá se apresentar. Começando por lá, se apresente, por favor. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Raida, eu sou coordenadora de jovens aqui da Associação Norte do Pará e agradeço mais uma vez o convite de estar aqui com vocês. É a primeira região, não é isso? Não é isso, Isso, a Macro 1. Macro 1, muito bem. Você, se apresente. Olha, eu sou Rafael, sou um dos professores daqui da Igreja do Marco, na parte da Escola Sabatina, e também sou um grande estudante da Bíblia. É um prazer estar por aqui. Rafael é professor da classe jovem, não é isso? É, professor da classe jovem da Escola Sabatina. Muito bem. Você, se apresente. Bom, meu nome é Isaac, também faço parte do corpo dos professores da Escola Sabatina dos Jovens do Marco 1. Muito bem. E por último... Sou a Rebeca, olá, e eu faço parte aqui do Ministério Jovem. Eu fui convidada aqui pelo professor para poder fazer parte desse projeto tão incrível. Muito bem, todo mundo devidamente apresentado. Agora nós iremos fazer uma breve oração para a gente começar o estudo da lição número 2 da nossa lição de Escola Sabatina, Levíticos, ok? Lição número 2, nós iremos recapitular e estudar aqui com cada um de vocês. Deixa eu ver aqui. Rebeca, ora para nós, Rebeca, para nós podermos começar. Ora sim, com certeza. Vamos curvar nossas frontes e você que está em casa também pode ficar em oração com a gente. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor concedeu de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Peço a Tua companhia, a Tua bênção sobre o que será falado, o que será feito, o que será refletido. Que o Senhor possa iluminar cada um de nós e também quem está assistindo de casa esse vídeo. Que ele possa alcançar muitas pessoas. Que tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Pegue a sua lição aí. Lição número 2 de Levíticos. Na semana passada nós estudamos a primeira lição e vimos que o personagem central de Levíticos era Jesus. Assim como de Levítico, mas de toda a Bíblia, Jesus é o centro do livro de Levítico, de toda a Bíblia também. E nesta semana, o nosso estudo será focado na palavra devoção. E é baseado em Levítico capítulo 1. Ok? Levítico capítulo 1. Pega a sua Bíblia, vamos ler aqui. Levítico 1, vou deixar a minha lição bem aqui. Pega a sua Bíblia aí. Levítico capítulo 1. Nós vamos ler. Você que está aí, pega a sua Bíblia também, para acompanhar conosco a leitura de Levíticos capítulo 1. Achou? Sim ou não? Achou? Muito bem. Amém. Eu vou tirar aqui meu óculos porque eu enxergo melhor sem óculos, por incrível que pareça. Muito bem. Levítico capítulo 1 diz assim, o verso 1. O Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro lhe disse, fala aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte, quando alguém trouxer oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho de gado e do rebanho de gado miúdo. E o verso 3, se a oferta for o holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Guarde isso aqui é importante para a gente discutir depois. Um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro para que o homem seja aceito diante do Senhor. Outro detalhe importante, para a gente vai discutir daqui a pouco, porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Verso 5, depois matará o novilho diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda do encontro. Então ele tirará o couro do animal e cortará em pedaços. Os filhos de Arão acenderão fogo sobre o altar e porão em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça, a gordura, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas do sacerdote levará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor.
Esses pontos que eu ressaltei aqui é porque a lição tem o título Devoção. E você olha que esse trecho que foi lido aqui, o animal foi morto, foi levado até o templo, foi morto. E aí a pergunta é o seguinte: o que isso tem a ver com devoção? Alguém pode me dizer o que tem a ver com devoção? Diga lá, Rebeca. É interessante porque o que eu gosto da lição dos jovens, especialmente desse novo formato, é que ela traz todo um conjunto. E é importante a gente analisar tudo isso. Ela traz tanto o texto bíblico quanto a tirinha. E eu acho que a tirinha é o principal ponto que nos ajuda a entender melhor o que esse texto tem a ver com o resto da lição. A gente percebe uma sequência de atividades do sacrifício, a morte de Jesus na cruz, e aí um homem aparentemente dando seu coração para Deus. Todos eles estão falando receba. E dá a entender que vai ter a ver com o sacrifício. Ele fala em Levíticos 1, fala detalhadamente do passo a passo como deve ser feito um sacrifício. E todas elas falam sobre sacrifício e entrega. Então dá a entender que é esse o rumo que a nossa lição vai seguir. É nesse contexto, nesse sentido, que vai acontecer o raciocínio. Muito bem, nesse contexto de devoção, não é? Aquela lição de domingo tem uma coisa interessante aqui, que diz assim: essa oferta voluntária exigia que o pecador levasse ao santuário um macho do rebanho e o entregasse inteiramente ao Senhor. E a lição fala aqui que o título é Mantenha em 100%. O que significa esse animal sendo inteiramente do Senhor? O que isso tem a ver com a nossa vida, Isaac? Quando a gente pensa sobre entrega, vamos pensar o nosso contexto, trazendo para a nossa realidade hoje. Imagine que você está assistindo essa mensagem pelo celular, ou pode ser pelo computador, e Deus pede para você entregar o seu celular, ou o seu computador como um todo, mas você só entrega uma peça, uma parte da tua rede social, uma parte do teu YouTube, mas não entrega como um todo. E a gente pode muito bem contextualizar nesse encaixe de entregar tudo. E a gente pode se perguntar: você tem entregado tudo para Deus, seja na sua vida pessoal, no seu trabalho, nos seus estudos? Eu me lembrei da música do Nosso do Rei. Eu vou me atrever a cantar. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada. E a lição fala um pouco sobre essa questão de ser totalmente do Senhor. Aí dá para ser meio do Senhor, parte de Deus e parte do mundo? Como é que há a possibilidade disso acontecer? Com certeza não. Até porque a própria Bíblia diz, né, que Deus não quer ninguém morno. Ou é frio ou é quente. Então, quando a gente toma a decisão de estar ao lado de Cristo, Ele espera que isso seja 100%. Se não for 100%, a gente já escolheu o nosso lado e não foi ao lado de Cristo. Então, quando Ele pede para a gente se manter 100%, é difícil? É. Mas quando a gente olha para Levítico 1, a gente vê que essa era uma oferta de devoção. Era uma entrega, porque eles dependiam de tudo aquilo, né? A família toda, era vestimenta, era ferramenta. Então, tudo isso envolvia não só uma pessoa, mas a família toda. Então, quando a família se dedicava a oferecer essa oferta, tinha tudo isso por trás. Interessante. Pode falar, Rebeca. Eu acho que, trazendo para a gente um pouco mais, é especialmente difícil, pelo menos eu vejo atualmente, a gente vive num mundo que estimula muito a nossa autossuficiência. E abrir mão de si num nível de não fazer a mínima ideia do que vai acontecer comigo no outro dia, como era aquele da família, o caso da família citada, é algo muito surreal. A gente não está acostumado com esse tipo de sacrifício. Por isso, é algo que eu, particularmente, tenho muita dificuldade de viver no meu dia a dia. É algo não tão simples assim. É o mesmo que a gente colocar um sapato, o sapato está apertado, fala, olha, troca esse sapato, ele está apertado, muda, mas a gente não muda. A gente fica com aquilo ali incomodando. Ou seja, isso nunca vai se adaptar, porque não é pra gente, né? Falando de sacrifício, né? A nossa semana de oração, que aconteceu recentemente, falou sobre amar, sobre o amor, amar, um dos primeiros temas, se me fala a memória, amar é sacrifício. Você que participou aí está ligado. Agora, interessante, o verso 9, Levítico capítulo 1, verso 9, Rafael, diz o seguinte, verso 9 de Levítico, diz assim, lá no finalzinho: e queimará tudo isso sobre o altar.
é holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então, aqui diz o seguinte, que era uma oferta que agradava ao Senhor. E aqui a lição fala assim, tem 3 razões porque era agradável ao Senhor, na lição já de segunda-feira. Quais eram as 3 aspectos de que era agradável ao Senhor? Eu acho que um ponto interessante é a gente parar para pensar também o que é ser agradável para o Senhor, né? Porque as pessoas pensam muito, agradável para o Senhor, então ele via lá o sangue correndo, nossa, é isso que eu quero, olha esse sangue, aí subia lá a fumaça, é disso que eu gosto. O pessoal imagina muito isso, é muito doido, aquele churrasco lá, pô, cordeiro de churrasco. Você já comeu a carne de cordeiro? Inclusive eu quero falar para você já comeram carne de cordeiro? Já. Não, sério, é muito Não, gostoso. nunca tive o prazer. Não, te juro. Eu servi cordeiro no meu casamento. Todo mundo comeu amor. Eu não comi o cordeiro. Não acredito. Eu fui em rodízio só pra comer isso, sabia? Mas assim, é pecado. É porque... E como eu tava falando pra vocês, que o cordeiro é delicioso. O cordeiro é uma coisa divina de Deus. Deus, inclusive, escolheu esse animal maravilhoso. Mas agora falou que é pecado comer carne. Não falei nada em ser não tem pecado. É pecado coisa eu comer melhor pra do que caramba comer. como eu comi naquele rodízio. Aquele rodízio foi um grande pecado na minha vida. Mas foi um pecado gostoso. Mas eu me arrependo. Mas é assim o pecado. O pecado é gostoso, porque se fosse ruim, né? Realmente. O pecado é gostoso na hora. Aí depois, quando tu tá lá, Aí bateu quando o tu tá, arrependimento. bateu o arrependimento, aí tu vai lá O naquele detalhe lugar. que Deus nos deu, o regime alimentar, a sugestão de Deus é vegetariano, mas após o dilúvio ele abriu possibilidade de alguns alimentos, alimentos carnes, entre eles o cordeiro era um deles. Com Então a gente não certeza. pode necessariamente taxar quem come a carne de cordeiro está pecando ou não. É uma regime alimentar diferenciado. O grande Temperança, problema gente, é temperança. exagerar, né? A gente tem que ter equilíbrio, agora tem um não detalhe pode... que a gente vai ver no livro, aqui nesse pode- estudo levítico. A gente não pode comer o sangue. Vai ver essa lição lá na frente. Olha Sangue aí. e gordura a gente não pode comer. Olha aí, quem Meu, gosta já de que- carne mal passada. Já era pra Quem mim. gosta de cara. Eu vou gordura. queimar, eu acho. Eu vou queimar porque eu amo carne mal passada. Vou É tão falar aqui gostoso. do sacrifício. Então, Vamos falar- Não, até bora chegar voltar essa pro papo, lição, que eu tenho que ele parar de já falar é de verde. comida. caminho bem... Não, eu tenho que parar de caminho falar bem de longo. comida. Isso aí é o meu erro. Muito bem. Então, estava falando aqui sobre o sacrifício. E eu acho que o ponto principal, parando na parte que eu parei do cordeiro, é o que significa o cordeiro. E os 3 tópicos que eu vou falar de principal aqui é o sacrifício do tipo holocausto, a oferta de cereais e o sacrifício pacífico. Porque ele representa 3 coisas. Primeiro, o sacrifício por holocausto significa uma entrega completa do melhor que tu tem para Deus. O melhor que tu tem. É como se fosse eu tivesse aquele imóvel lá, e esse imóvel, eu comprei esse imóvel. É o melhor imóvel que eu tenho. Eu sou um grande homem de negócios. E o melhor imóvel que eu tenho, esse eu vou dar de graça para a igreja. É essa a melhor representação. O que é bem interessante sobre esse tipo de sacrifício é que, não sei se vocês perceberam, mas a lição fala que todos eles mostram diferentes aspectos de Jesus, nos levando, nos conduzindo, convidando a entregar os verdade. nossos aspectos também. Sim. E assim, um ponto interessante eu já vou fazer uma outra metáfora para um outro sacrifício, que é o sacrifício por oferta de cereais. A oferta de cereais era como se fosse o máximo do que o teu trabalho duro pode suportar, do que o teu trabalho duro é capaz de fazer. Mas vai ser um spoiler da próxima lição. Lição 3 fala sobre oferta Eu de sei, cereais. mas espere. Olha eu não- spoiler, eu não olha vou- spoiler. Eu não vou me aprofundar. Eu não vou fazer spoiler, porque senão vai estragar todas as novidades que eu vou falar no próximo. Mas assim, a oferta de cereais é eu entregar aquilo que foi do meu trabalho, o melhor do meu trabalho para Deus. E hoje é muito fácil eu dizer assim, pô, eu vou pro trabalho, eu vou lá, faço um trabalho incrível. Mas quando chego na igreja, eu sou um membro que só senta, olha a pregação e vai embora. Então, que tipo de trabalho eu estou entregando também para Deus? Será que essa é a minha oferta de cereais que eu tenho para entregar para Deus? Enquanto naquela época eles entregavam o melhor que eles conseguiram produzir para Deus. Hoje, será que as pessoas têm entregado a oferta melhor para Deus? Será que as pessoas têm entregado o melhor tempo para Deus? Eu não tenho dinheiro para entregar para Deus, mas eu tenho tempo para entregar, para dedicar a Deus. Lembra da história do jovem rico? O próprio Jesus ali desafiou o jovem rico a entregar tudo. Só que faltava um pequeno detalhe, as riquezas da qual ele tinha. E um trecho da lição aqui, que fala de domingo, sobre essa questão de entrega, diz o seguinte: sua devoção a Deus não se limita a frequentar a igreja e não influenciar seu estilo de vida diário. Não adianta só estar sentado no banco de uma igreja
e eu não simplesmente estar totalmente entregue a essa igreja, no caso, a Deus. E eu acho que o último, antes Você continua, desculpa aí, Cláudio. então termina, É só o último, termina é o último, Cláudio. É só para terminar o ponto, que é o sacrifício pacífico. O sacrifício pacífico é a questão de o quanto que eu estou fazendo isso de puramente minha vontade. Eu estou fazendo esse sacrifício pacificamente para Deus. Eu estou entregando para Deus de maneira, não esperando algo em troca, mas fazendo de maneira, como é que eu posso dizer? Tem uma palavra bonita para isso, mas eu não estou me lembrando dela. Voluntária. Né? Voluntária, mas é uma palavra... Rafael, e mais uma vez, esse é o spoiler, dá uma outra lição já. Olha, você tem que... Só oferta pacífica. Não, eu estou falando só sobre uma resuminho. Uma pincelada, só né? uma pincelada. Ele gostou da lição da semana que vem. Podemos Não, perceber mas isso. vai ser uma... eu amo as próximas lições. Eu já estudei 5. Só porque tá tão boa. Muito é complicado. Incentivo para você ir de casa, a lição tá muito boa, estude. Agora tem um detalhe interessante aqui, que a lição fala sobre distorções. E aí ele faz uma comparação entre o sacrifício, ritual de sacrifício pagão e ritual de sacrifício de levíticos. E Isaac, qual é a diferença dos dois, Isaac? Entre o sacrifício desses sacrifícios lá, pagão e o sacrifício de levíticos? Bom, se você vê um pouco de televisão e assistir alguns programas, séries, filmes, você vê que em todos eles há uma entrega de sacrifício a esses deuses para algo em troca. Tudo requer um sacrifício. E lá naquela época não era diferente. Tudo era feito para agradar um Deus que supostamente existiam para eles. Só que com Deus é totalmente diferente. Se você olhar para... Vamos voltar um pouquinho à história e ver Adão e Eva, quando eles pecaram. Não foram eles que fizeram o primeiro sacrifício. Quem fez o primeiro sacrifício foi o próprio Deus. Pegou o cordeiro e imolou e fez como sacrifício em prol do pecado de Adão e Eva. Então, a gente passa a nossa vida inteira tentando entregar ou se sacrificar de forma primeiramente a Deus para agradá-lo como algo em troca, mas a gente pensa, ele entregou tudo primeiro, ele te perdoou primeiro, ele te amou primeiro. Muito bem, Isaac. Interessante que a lição fala em distorção, porque é assim, né, como você muito bem falou, no tempo que aplacar a ira de Deus, por incrível que pareça, ainda hoje as pessoas pensam que precisam fazer alguma coisa para que Deus a ame, mas a Bíblia é clara, Deus já nos amou primeiro. E já que a gente está falando de sacrifício, aqui fala um pouco sobre o tempo, Rebeca. Como é essa questão do tempo, sacrificar tempo? Diga, Aida, você ia falar? Fale, Aida. Pode falar, Aida. Ia falar, mas era para complementar outra coisa. Não, por favor, fale, depois a gente volta, depois a gente vai para o Tá. tempo. A lição, ela fala principalmente também sobre o sacrifício ter um aroma agradável ao Senhor, né? E a lição, ela cita 3 pontos que a gente consegue trazer também para a nossa vida, né? O primeiro, Deus ficava satisfeito com essa oferta porque era um ato de fé em seu Filho, que viria ao mundo e morreria pelos pecados do ofertante, que era exatamente o que acontecia, né? Com a oferta de holocausto. O segundo lugar, o holocausto era especial porque era uma oferta voluntária. Então, hoje, o nosso sacrifício, a nossa oferta voluntária é entregar o nosso coração, né? A tirinha da lição, ela vem justamente, eu acho que é o 3º quadro, né? Que aparece um rapazinho entregando o coração. Essa é a nossa oferta de voluntário, o nosso sacrifício voluntário. Deus se deleita com aqueles que doam de coração. Isso vale para todos os aspectos da nossa vida. Eu tenho o costume de, quando eu vou devolver meu dízimo, cair o salário na conta, Senhor, muito obrigado pelo trabalho, muito obrigado pelo que tu tem me dado, e nesse momento eu te entrego de volta o dízimo, porque não é meu, né? Nada que eu tenho faz parte de mim, no sentido de que é meu porque eu tenho. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, seja bem materiais, físico, espiritual, é de Deus. Então a minha vida tem que ser dedicada a isso, né? E aí, voltando para o tempo, né, que a gente estava falando, a gente, infelizmente, a gente acaba vivendo, principalmente atualmente, como se a gente fosse eterno. A gente não pensa que a gente vai morrer ou que a gente não vai conseguir concluir todos os nossos sonhos. A gente pensa daqui a 10, 20 anos. E a lição de quarta-feira, ela vem atentando justamente para isso.
tem um trecho que fala aqui: precisamos repensar em que lugar o nosso tempo, nossa entrega a Deus se encontra. Então, quanto tempo eu estou dedicando isso a Ele? Acho que a gente, não que Deus queira que a gente prive de tudo, mas vamos ser sinceros. Se eu passo 1 hora no meu celular, que eu esteja 1 hora estudando a Bíblia. Equilibra, né? Equilibra ali. Se eu passo 1 hora vendo o que eu quero, fazendo o que eu quero, por que eu não dedico um tempo de qualidade com Deus, né? Aqui também diz: não há como estabelecer um relacionamento de amor sem que esse seja de mão dupla. Ou seja, se Deus espera algo de mim, eu também preciso entregar e atender aquela expectativa, né? No trabalho, quando eu entrei agora no trabalho que eu estava com medo de não atender expectativas. Quando cheguei lá, tentei entender o que era e tentei me encaixar e tento conseguir o meu máximo. Mas é uma dedicação, porque se eu não atingir o esperado pelos meus patrões, eu vou ser demitida, né? Então, eu preciso me dedicar justamente nesse relacionamento de troca. Não que Deus me dá porque eu vou fazer. Ele já me deu. Então, a minha parte é justamente entregar a minha vida a Ele. A sociedade parece que tem dificuldade de entender que a gente sacrifica por Deus no seguinte sentido: a gente vai na igreja, participa de departamento da igreja, desbravadores, ao invés de estar no domingo em algum lugar, está na igreja com desbravadores, a gente está no coral, etc. e tal. Mas parece que na sociedade o tipo de sacrifício que eles usam, eles batem palma, acham tranquilo. Mas quando a gente pensa nesse tipo de sacrifício que a gente faz para Deus no nosso tempo, eles acham diferenciado. Por exemplo, hoje, né, uma pessoa que dorme, que trabalha, um grande executivo que dorme 4 horas por dia, não é por noite, é por dia, é uma pessoa bem sucedida. Ele está dedicando todo o seu tempo ao trabalho, mas não dedica nenhum tempo para Deus. E a gente que dedica um pouco para Deus é taxado de louco, fanático, etc. Quer dizer, o nosso tempo que desde para Deus não é bem visto. O fato é que a gente precisa organizar o tempo, não é isso? E é uma perspectiva diferente, né? Eu tenho prazer em estar na presença de Deus, de fazer a obra, de estar fazendo, cumprindo fielmente a parte que me corresponde. Porque é onde eu me sinto bem. A gente está onde a gente, seja em qualquer aspecto da nossa vida, onde a gente se sente bem. Ninguém fica no lugar onde não gosta. Então, se eu estou seguindo esse caminho, é porque eu me sinto bem. Meus fins de semana são todos lotados, graças a Deus. Então, assim, sempre que me pedem, a gente estava comentando aqui no off, né? Quando Deus me pede, eu vou, não importa onde. Porque Ele me deu tudo. Como eu vou chegar, ou como eu vou fazer, não importa. Ele já deu jeito porque Ele me quer lá. Sim, Rebeca. Eu gostei muito dessa lição de quarta-feira, porque justamente coloca isso em perspectiva o que o senhor e que a Aida falaram, que às vezes a gente até não percebe o sacrifício que a gente está fazendo, abrindo mão do nosso sono, abrindo mão da nossa alimentação em prol de estudo, trabalho, ou até do convívio com a família, os compromissos que a gente tem no dia a dia. E a gente não vê isso como sacrifício, a gente vê isso como parte da rotina. Mas se isso toma muito do nosso tempo, tá certo isso? Tá certo eu tirar tempo que era de Deus e dedicar para as outras coisas? Eu não sei quantos de vocês já fizeram isso, que eu sempre me surpreendo. Eu já vi milhares de vezes, mas sempre é aquele choque. Vai lá nas configurações do celular e vê o tempo de uso. O tempo que a gente passou no celular. Eu fico, meu Deus do céu, o tempo diário. Eu passei todo esse tempo no celular e aí eu penso o tempo que eu passei dedicando a lição, ao culto em família e não tem comparação. É muito, muito gritante essa diferença. Sobre essa questão do tempo, eu já me peguei no celular várias e várias vezes. A notificação vem sempre no domingo. Você usou 1 hora a mais do tempo da semana anterior, 10 horas a mais do tempo da semana anterior. E a gente acaba se perdendo nessa questão da correria da vida. E aí o Cláudio falou sobre a questão de as outras pessoas lá fora encarar esse sacrifício como algo tão dolorido porque tão necessário. Se você parar para pensar, mesmo antes da fundação do mundo, Deus sabia que o homem seria infiel. E mesmo assim ele persistiu na gente. E através dessa persistência, ele já tinha um plano para nos salvar. Se ele, o próprio Deus que planejou a tua vida, mesmo antes da tua existência, por que não também devemos ter esse dever de planejar o nosso dia a dia e a fim de que possamos ter uma vida entregue a Ele? Muito bem. A gente viu aqui no Levítico capítulo 1 que a oferta era inteiramente entregue ao Senhor. A gente tem conversado aqui sobre
nós, seres humanos, nos entregarmos totalmente ao Senhor. Né? Agora vem na minha mente aquela música Inteiramente Fiel, do CD Jovem, também, se ele não for o primeiro, eu até mencionei aqui. Mas esse holocausto, essa oferta, também representava Jesus. Está lá na lição, acho que de quinta-feira. Lição de quinta-feira, deixa eu olhar aqui, representava Jesus. E aí ele compara as características dessa oferta com Jesus. Por exemplo, lá no final da lição de quinta-feira, lá direito diz assim: o Novo Testamento demonstra que em Cristo se consacra todas as características do sacrifício. Primeiro, o holocausto era puro e sem defeito. Jesus era puro e sem defeito. O 2, o sacrifício era totalmente entregue a Deus. Jesus se entregou totalmente na cruz. 3, o holocausto efetuava expiação e purificação do pecado. Jesus efetuou expiação e purificação do nosso pecado. O 4, o animal do sacrifício era morto. E Jesus também foi morto na cruz. 5, a oferta era um aroma agradável a Deus, que nós comentamos ainda agora. Também Deus aceitou o sacrifício de Jesus. E por último, o sangue do holocausto era derramado. E o sangue de Cristo foi derramado na cruz. O interessante aqui é que o animal era trazido no templo e a pessoa orava em cima do animal, transferia o seu pecado para o animal, e aí a pessoa pegava o animal com uma faca, um cutelo, um facão, não sei, e cortava o pescoço. Quem de vocês tem bicho de estimação aqui? Você tem bicho de estimação? Tem? A cachorro, Eu gato, tenho. papagaio? 2 cachorrinhas gêmeas. 2 cachorrinhas? E você, Rafael, o que é? Tenho uma poodle. Poodle? Tenho um cachorro e um jabuti. Cachorro, jabuti? É uma cachorra, não é bem minha, mas eu vejo ela todo dia. Eu tenho 4 gatos e um cachorro. Agora imagine você pegar esse seu animal de estimação, você cometeu um erro. Um erro qualquer. Sei lá, você mentiu. E agora, por causa dessa mentira, o seu animal de estimação tem que morrer. E o detalhe, você tem que matá-lo. Pegar uma faca e cortar o pescoço do seu animal. Isso é fácil ou difícil? Com certeza difícil. Muito difícil. Você já Muito viu difícil. alguém matar uma galinha torcendo só o pescoço? Então, essa ideia aqui do sacrifício era para impactar o pecador, para ele verificar quão mal era o pecado. E isso aconteceu com Jesus. Deixa eu te fazer, já falando sobre impacto, deixa eu te impactar um pouco. Acho que a gente, de todos aqui, é o único que tem, o senhor que tem filho, né? Acho que é. Tenho 3. Tá. Você se sacrificaria pelos seus filhos? Já me sacrifico? Em que sentido? O pai que nos sacrifica não é pai. Em que sentido? Morrer por eles? Uhum. Fisicamente falando? Sim. Olha, eu digo que sim, mas na hora eu não sei. Vou explicar aqui. Aqui em Belém tem uma rua chamada Almirante Barroso, você conhece Almirante Barroso, com Marise Barros. Estava passando com a minha esposa, passou um carro alto, bateu no poste, lá no fio de alta tensão, começou a pipocar. Eu nem vi minha esposa. Eu sumi. Aí ela falou, mas que amor é esse? Esse rapaz é sobrevivência. Tô invisível. É invisível, nem vi. Mas aí a gente fala, porque agora, falando sério, a gente fala que vai fazer, mas na hora a gente não sabe. A gente tem que desconfiar de nós mesmos. Agora eu vou te fazer a segunda pergunta. Rapaz, Você seria capaz de sacrificar um de seus filhos em prol do mundo inteiro? Agora não. você teria que... Colocando contra a parede. Agora Essa você tá você difícil, teria viu? que ter que sacrificar seu filho também, além disso. Rapaz, não sou Deus não, só Deus para fazer isso. Só Deus mesmo, só Deus. E agora, nosso tempo já está terminando nessa lição muito interessante. E Rebeca, faça aquele convite para a nossa classe, já que a lição já está terminando aqui. Gente, a gente não falou nem a metade do que tem para falar sobre essa lição. Foi tudo muito, muito bom, muito interessante. Tá tudo excelente. Se eu fosse você, não perdia. Vi aqui tem na casa CPB. Se você não tem a lição, adquira, é bem baratinha. E vale muito a pena. Todo sábado a gente está tendo a nossa escola sabatina. De preferência, venha aqui para o Marco, venha nos prestigiar com a sua companhia, sua presença. Mas se você morar muito longe, tem várias igrejas adventistas e que você pode visitar. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, porque, gente, tá legal demais. Se eu fosse vocês, não perdiam essa. Muito bem. Gostaria de encerrar aqui com a leitura de sexta-feira de Ellen White. Tem um trecho aqui, Rafael,
do Ellen White, lá, inteira consagração, a parte daqui de cima. Uhum. Leia para nós, por gentileza. Não devemos estar satisfeitos nada menos que a consagração completa, consagração de pensamento, voz, espírito e todos os órgãos da mente e do corpo. Amém. Devemos ficar conformados apenas com a consagração parcial. E aí você, para encerrar, Rafael, qual é a lição da lição? O que você aprendeu nessa lição? Principalmente o quanto que eu estou entregando para Deus. Será que eu estou entregando o quanto Ele merece ou o quanto eu quero dar? Porque o quanto que a gente tem que dar para Deus é tudo, tudo. E aí eu vejo no final dessa lição que eu não tenho dado meu tudo para Deus. E todos os dias eu ponho um desafio para você que está me assistindo. O quanto você está disposto, o quanto você tem lutado para entregar teu tempo, tua vida, tua renda, a tua família para Deus. O quanto tem lutado por isso. Muito bem. Obrigado, Rafael, por sua participação. Até a próxima semana, até a próxima. Raida, a lição da lição. Bom, nessa lição eu aprendi que Jesus realmente é o meu holocausto. Sem Ele eu não estaria aqui. E principalmente, o pecado não é bonito. Pode ser bonito no começo, pode ser legal no início, mas o pecado é feio, é sujo, é bagunçado. E Jesus, ele passou por tudo isso. Ele passou pelo feio, pelo sujo, pelo bagunçado. Ele se sacrificou por nós. E a minha lição é justamente tentar fazer com que esse sacrifício não seja em vão. Muito obrigado. Obrigado, Raida, por sua participação. Até a semana que vem, até a próxima. Isaac, a lição da lição. O que você aprendeu nessa lição? Aprendi que o nosso maior desafio é entregar tudo por aquele que entregou tudo pela gente. Deus entregou o seu próprio Filho amado. É muito fácil a gente se entregar. Agora, entregar alguém que a gente ama, como o próprio Deus amou o seu Filho, entregou pra gente. A nossa entrega, não é uma obrigação. Ela é uma resposta de amor daquele que nos amou primeiro. Muito bem. Muito obrigado por sua participação, Isaac. Até a próxima. Rebeca, a lição da lição, Rebeca. Deus já fez seu sacrifício por mim. Ele já deu 100% dele para mim. Eu só preciso responder. Isso é uma coisa diária, um sacrifício que eu preciso fazer diariamente. E são nas coisas mais simples, no meu tempo, na minha disposição, no que eu faço. Então, acho que que eu vou levar comigo dessa lição é exatamente isso. Quanto eu estou dedicando a Deus, o que eu posso fazer por Ele. Muito bem. A minha lição da lição é que Deus me pede 100% de entrega. E eu percebi que tem alguns aspectos da minha vida que não está totalmente na vontade de Deus. Eu preciso melhorar isso pela graça de Deus. Que Deus possa me ajudar nesse aspecto. Talvez você também, que está nos assistindo, talvez exista algum aspecto da sua vida que Deus não é ainda Deus. Deus ainda não é soberano. Que tal aproveitar esse momento e entregar a sua vida totalmente ao Senhor? Talvez o aspecto da sua vida você pense assim: não, eu não consigo, não, eu não tenho forças, eu não vou conseguir. Realmente você não vai conseguir sozinho. Você precisa do Espírito Santo de Deus para poder se entregar totalmente a Ele. Dê uma chance a Jesus para que Ele transforme totalmente a sua vida. Que Deus abençoe. E para a gente encerrar, vou pedir aqui para o Isaac orar para nós encerrarmos. Você que orou nisso, Isaac? Não, foi a Rebeca. Então, ore para nós, Isaac, nós encerrarmos. Você que está nos acompanhando, feche teus olhos, cubra sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro. Nos amou tanto, porque o Senhor, sabendo que a gente seria infiel, o Senhor não desistiu da gente. O Senhor tinha um plano para nos salvar. E o Senhor entregou tudo para a nossa vida. Que nós possamos, Pai, através desse amor, possamos entregar tudo que temos, tudo que somos a Ti. E se porventura, Pai, isso for muito penoso para cada um de nós, que Teu Santo Espírito venha nos dar força para entregar tudo, Senhor. Amém. É o que te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.